Um jogo que é bem diferente do primeiro, né? O jogo com o Cruz Azul, com o jogo do Pirâmides. Contra o Cruz Azul, o Flamengo pegou um adversário que no primeiro tempo incomodou o Flamengo, porque quis ficar com a bola também. O Flamengo não conseguiu ficar com a bola o tempo que ele costuma ficar. Aí é o estilo de jogo de cada time, e o time do Flamengo é um time que, para jogar bem, ele fica mais à vontade quando ele tem a bola durante muito tempo, mas o time mexicano também tinha essa proposta, e o próprio Felipe Luiz falou sobre isso, que por muito tempo o Cruz Azul conseguiu tirar a bola do pé do Flamengo, e isso atrapalhou o Flamengo na primeira etapa. O Flamengo só faz o gol num erro do próprio Cruz Azul, também todo estilo de jogo tem o seu lado bom e o lado ruim, aí também foi um erro individual de tomada de decisão do Piovvi, que deu a bola no pé do Arrascaeta, mas depois eles tiveram força, competência e qualidade para empatar o jogo, porque muitas vezes quando esse Flamengo sai na frente, é muito difícil empatar esse jogo, porque o Flamengo do Felipe, ele tem uma qualidade que ele é visto como um time muito ofensivo, e ele é um time que tenta ser protagonista do jogo, mas os números mais impressionantes do Flamengo talvez sejam os defensivos, porque esse time toma pouquíssimos gols. O Flamengo do Felipe Luiz é muito pouco vazado, muito porque também fica muito tempo com a bola e se defende também dessa maneira. Então o Cruz Azul incomodou o Flamengo porque quis dividir a posse de bola com o Flamengo, e no primeiro tempo o Cruz Azul ficou mais tempo com a bola do que o Flamengo. Isso quebrou um pouco a essência do jogo do Flamengo. Aí no segundo tempo o Flamengo conseguiu melhorar, conseguiu ter uma marcação mais agressiva e recuperar mais rápido a bola e ficar um pouco mais com a bola, e aí conseguiu fazer o seu jogo e foi melhor no segundo tempo. Amanhã é um jogo em que o adversário não vai querer ter a bola. O Pirâmides, ele nunca tinha sido campeão africano, foi campeão pela primeira vez e jogou muito assim, né, nos contra-ataques. Então é um time que não vai fazer a menor questão de ter a bola. Aí o Flamengo vai ter a bola, é uma coisa que o Flamengo gosta, mas aí o desafio vai ser achar um espaço para criar, para finalizar, para realmente ter uma chance de gol. E esse é o desafio que o Flamengo vai ter amanhã. É outro tipo de jogo. No primeiro jogo ele teve que disputar a posse com o Cruz Azul, agora não. Flávio Prado, então, projetando esse Flamengo que enfrenta o Pirâmides amanhã, um adversário mais frágil do que o Cruz Azul, e o Flamengo que tem que conter, né, essa animação, pensando numa final contra o Paris Saint-Germain, porque tantas vezes a gente viu, né, projetando, Atlético Mineiro contra o Bayern de Munique, o Atlético Mineiro cai fora, Internacional contra a Inter de Milão, Internacional caindo fora na semifinal, o próprio Palmeiras e Bayern de Munique se enfrentar, o Palmeiras cai para o Tigres. É um desafio também, né, conter essa animação, essa empolgação para já chegar numa final contra um Paris Saint-Germain. Se o Luiz Henrique não conhece o Pirâmides, que dirá eu, né? Ele falou, eu prefiro o Flamengo que eu conheço do que o Pirâmides que eu não... Não, prefiro o Pirâmides que eu não conheço do que o Flamengo que eu conheço. Então, ninguém tem tantas informações assim sobre esse Pirâmides, não sei o nível desse time, mas é um time que pode criar problemas, sim, pode criar problemas. Eu acho que o Felipe Luiz já viveu bastante, embora apenas um ano como treinador, para saber que tem que... O jogo é jogado, né? Não tem como você imaginar que a vida vai ser fácil. A não ser que o Flamengo tenha uma jornada muito feliz, faça gol logo no começo. Mas é jogo pau a pau, é jogo muito parelho. E nós que conhecemos o Flamengo sabemos o nível de jogo do Flamengo. Eu que não conheço o Pirâmide, não sei o jogo do Pirâmide. Então não dá para dizer que o Pirâmide pode encarar o Flamengo? Provavelmente pode. Agora, em que ponto? Até baseado no que você falou, né? Aqueles times acreditados, então chega lá e ganhava do brasileiro. Então é um jogo para ficar atento, mas claro, depois do que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e mesmo no jogo do meio de semana, dá pra gente imaginar que o Flamengo tem toda a condição de chegar na final contra o Paris Saint-Germain. Sim, tem totais condições de chegar. E uma possibilidade também em termos de escalação. Claro, o Felipe Luiz vai ter que estudar, vai ter que pensar nessas últimas horas antes de enfrentar o Pirâmides lá no Catar. É uma certa minutagem para o atacante Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, ele que treinou parcialmente com o grupo nessa última quinta-feira, e o Felipe Luiz vive a expectativa de dar alguns minutos ao camisa 9 contra o Pirâmides, a depender da avaliação do treino desta sexta-feira. O que o Felipe Luiz falou sobre essa possível volta do Pedro? Abre aspas, muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão no braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. Minha expectativa é de que ele tenha minutos.
Importante seria essa volta do Pedro, né, Bruno Prado, que desfalcou o Flamengo na final da Libertadores, nessa reta final de Campeonato Brasileiro também, e pode aparecer aí com alguns minutinhos diante do Pirâmides, quem sabe já retomar um pouco do ritmo de jogo, é difícil, né, desafios muito próximos um do outro, e se conseguir voltar com uma vitória do Flamengo, já entrar em campo um pouquinho, dá algumas alternativas também para o Filipe Luís pensar em uma possível final também diante do Paris, né, Bruno? Ele se jogar, com certeza não vai iniciar, serão alguns minutos, e numa possível final, imagino que também não deve iniciar. Mas ele é um jogador importante, um cara que faz gol, né? O fazer gol, às vezes esse é um ponto. Tem jogo que o Flamengo às vezes domina completamente e sofre um pouco mais do que deveria, porque ele tem ele tem alguns atacantes que tem muita dificuldade para marcarem o gol, precisam de muitas oportunidades para marcarem gols. Quem foge disso é o Arrascaeta, que está num ano brilhante, e o Pedro. Então, quando o Pedro está em campo, o Flamengo tem esse cara que faz o que precisa, às vezes, de uma bola para fazer um gol, como o Arrascaeta tem sido esse ano. O Arrascaeta precisa de uma bola para marcar. O Arrascaeta tem sido muito letal. Mas outros jogadores de ataque do Flamengo, Plata, o Luiz Araújo, às vezes o Cebolinha, o Samuel Lino, eles precisam de um monte de chance para marcar. E isso acaba, às vezes, dificultando alguns jogos para o Flamengo, jogos que o Flamengo domina completamente. O Pedro não foi um titular absoluto durante essa temporada, muito pela lesão de joelho, que é uma coisa complicada, né? A gente tem alguns exemplos aí de lesão de ligamento cruzado que mostra que é difícil você retomar totalmente, demora um pouco para você retomar totalmente depois de uma lesão dessa. O Pedro já é a segunda que ele sofre assim. Então o Pedro esse ano ele ficou fora um tempo por causa da recuperação do joelho e depois ele demorou, eu diria até que em nenhum momento do ano ele foi titular absoluto mesmo. Teve alguns momentos que ele teve uma sequência maior, outros não. Mas em vários jogos o Felipe optou por ter ali o Plata como centroavante ou o Bruno Henrique, o Juninho que veio para ser essa alternativa não conseguiu ser essa alternativa, que aí tem a ver acho que com a parte física do Pedro e também com a característica, né? O Felipe gosta de atacantes que pressionem bastante os zagueiros. O Pedro evoluiu muito nesse ponto e aí acho que vale destacar o jogo contra o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, em que o Pedro é fundamental naquele jogo, com a bola no pé e sem a bola também. É o Pedro pressionando o zagueiro e também trabalhando como pivô. Eu li aqui a sonora as aspas do Filipe Luís falando sobre o Pedro, mas agora já temos também aqui prontinho para a gente ouvir então o técnico do Flamengo falando sobre essa possível minutagem que o Camisa 9 pode receber durante esse confronto diante do Pirâmides neste sabadão às 2 horas da tarde. Vamos escutar. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Então tá aí as palavras do técnico Filipe Luís falando sobre a situação do atacante Pedro. E, Mauro, fica aquele dilema, né? Porque o Pedro, ele, claro, um jogador importantíssimo para essa equipe do Flamengo. O Flamengo está 100% focado nessa disputa do Mundial de Clubes. Tem pela frente o desafio contra o Pirâmides e, se passar, tem o Paris Saint-Germain na final. Mas existe sempre aquela dúvida, né? Será que vale forçar um pouco o Pedro agora ou melhor preservá-lo para recuperar 100%, já pensando na temporada 2026, que acho que num panorama geral a gente já entendeu enquanto imprensa, enquanto... Que é 26, cara? De sábado é Mundial. Quanto a isso, então... desculpa atropelar para variar. Não, mas pode falar. Assim, não, velho, vai pro jogo. Aliás, o Pedro é um cara que tem que jogar, a questão é saber se começa jogando ou entra depois. Eu entraria depois. Primeiro que eu acho o jogo menos complicado, tá? Até porque estamos falando de uma semifinal de Copa do Mundo, de Mundial de Clubes, de Intercontinental, o nome que você quiser dar, Interclubes e tal, mas Mundial. Porque o Pedro precisa de ritmo, né? Porque ele acabou não disputando a final da Libertadores e não fez falta para o campeão da Libertadores, o Tetra, e mais uma vez campeão brasileiro,
porque o Flamengo conseguiu as vitórias e tal. Mas o Pedro teve a lesão muscular, né, que se discutiu muito o departamento médico, algo que eu não discuto, porque eu não tenho capacidade, competência, de novo, tem questões éticas e muita gente sem conhecimento, ou mesmo sem ética da área, não dá para discutir, porque você não sabe quais são os procedimentos, protocolos adotados, e também uma coisa pode funcionar para um, pode não funcionar para o outro. Mas enfim, no esporte de altíssimo nível de superação e com esse calendário esgarçante, intenso e também insano, você fica, às vezes, a essa questão. No caso específico do Pedro, ele precisa jogar amanhã. Não sei se é começando, se é entrando, mas minutos ele precisa para poder estar apto ou selecionável, até discutível, porque é exatamente o que, mais uma vez, bem destacou o Bruno Prado aqui. É outro tipo de jogo, outra característica. Eu acho o Bruno Henrique excelente, mas o Pedro é melhor. Sobretudo para jogar como uma referência, como um pivô, e não só pivô, saindo da área, e o entendimento absurdo que ele tem com esse cara absurdo que é o Arrascaeta. Então, o Flamengo é muito melhor com o Pedro, não só porque tem um jogador a mais disponível, mas pela qualidade e poder de decisão. Ainda mais num probabilíssimo e dificílimo jogo contra o PSG, venha do jeito que vier a equipe francesa campeã da Europa. E finalista da Copa do Mundo de Clubes agora no meio do ano. Então, assim, eu guardaria o Pedro, mas para jogar. Talvez eu não começasse com ele, Vitor, mas certamente ele tem que jogar. É o cara que mais tem que jogar amanhã para poder estar apto para provável, para mim, repito, muito provável grande decisão entre Flamengo e PSG. Eu pergunto para você, Flávio, se você acha que, se você vai por essa linha de Mundial, é agora, tem que colocar para jogar, ou se requer um pouco de cuidado com esse retorno do Pedro? Depende de como é que ele está. Eu acho que isso é uma função mais da fisiologia, do departamento médico, do que propriamente do treinador. Se entregar o jogador pronto, é óbvio, né? O Pedro tem que jogar. E aí, dá para jogar 30 minutos. Eu colocaria com o time já, o time adversário já mais cansado. Forçar, eu não forçaria. Não vale a pena, porque, embora sendo mundial, você não vai ter um jogador pleno e você pode perdê-lo lá para frente. O mundo não vai acabar, né? Mesmo quando o Mundial acabar, o mundo não vai acabar. Então, você tem que ver o lado médico. Eu acho, sinceramente, eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvida pelo departamento de fisiologia, pelo departamento médico, pelo treinador. E aí, se entregar o jogador, claro que ele tem que ser utilizado, porque, né, ele é diferente, ele é especial, ele é fazedor de gols. Mas tem que estar bem, né? Senão não adianta. Colocar um jogador meia força, não faria isso, não. E a gente fala sobre esse Flamengo, até para arrematar esse assunto, já projetando o duelo de amanhã contra o Pirâmides, pensando um pouco no desempenho dos brasileiros nas últimas edições dos Mundiais de Clubes, esse formato anual, né? Esse formato anual que a gente conhece. Esse ano tivemos a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, ou popularmente conhecido como Super Mundial. O Fluminense foi bem, chegou até a semifinal, o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, o Palmeiras perdeu para o Chelsea, o Botafogo foi eliminado para o próprio Palmeiras. E a gente vê os sul-americanos, especialmente os brasileiros, sofrendo nas últimas edições dos Mundiais de Clubes anuais. Tanto que o último brasileiro e sul-americano campeão foi o Corinthians em 2012. Em 2013 tivemos o Atlético caindo para o Raja Casablanca na semifinal. Em 2017 o Grêmio chega na final, mas perde para o Real Madrid com aquele gol de falta do Cristiano Ronaldo. 2019 o próprio Flamengo perde para o Liverpool na final. 2020 o Palmeiras perde para o Tigres na semi. E no ano seguinte perde para o Chelsea na final, né? Na edição seguinte, melhor dizendo, perde para o Chelsea na final. Em 2022 o Flamengo perde para o Al Hilal na semifinal. O Fluminense vai até a final e perde para o Manchester City na final por 4-0. Em 2024, o Botafogo, já nesse formato que a gente tá acompanhando agora, com quartas de final, semifinal, Derby das Américas, Copa Challenger e o Europeu esperando na grande decisão, o Botafogo fica pelo caminho, com todo esse contexto que a gente apresentou, as pressas tendo que viajar e não nas condições ideais, perde para o Pachuca nas quartas, e agora o Flamengo chegando a essa semifinal diante do Pirâmides e a possibilidade de alcançar a grande decisão. O que pode representar, em termos de futebol sul-americano e brasileiro também, esse desempenho que o Flamengo tem no Mundial de Clubes, ô Bruno? Porque, claro, o formato mudou e o europeu foi colocado diretamente na final pela distância que se criou. E porque vem ganhando todos, né? Sim. Contra quem vier, o sul-americano sofrendo na semifinal, seja o asiático, o africano chegando na final, o europeu ganha e passa o carro. E por conta disso, a FIFA decidiu tirar
pouco do caminho que o europeu passava até chegar à final, já coloca direto na final, já que é o que vem acontecendo mesmo. O que pode representar em termos da imagem do futebol sul-americano e brasileiro essa campanha que o Flamengo pode ter no Mundial de Clubes, até juntando também a Copa do Mundo de Clubes, que foi uma grande surpresa para todo mundo, o que os brasileiros conseguiram fazer dentro da competição, Bruno? Eu acho muito interessante que tenha acontecido essa Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, porque acho que dá para definir melhor as coisas, assim, definir alguns parâmetros. É um fato que o futebol, ele muda muito nessa questão de forças entre times de continentes diferentes, a partir do meio, mais ou menos, dos anos 90, com a Lei Bosman. Ali é uma mudança radical, porque antes acontecia o confronto, Mundial Interclubes, Intercontinental, chame de jeito que quiser, era o confronto do campeão da Europa e o campeão da Libertadores, todo ano, né? Até o final dos anos 70, ida e volta, a partir de 1980, jogo único no Japão. Né? Então tinha esse confronto e era muito equilibrado. Se você pegar os números, é muito equilibrado. Até acho que quando termina a última edição, é 2004, aí já havia nesse momento um domínio europeu no final, mas nos números totais, quando acabou esse jogo único entre o campeão da Libertadores e o campeão da Europa, acho que até a América do Sul fica um pouquinho à frente ainda. Quando tem a última edição, que foi Porto e Once Caldas, foi uma final assim bem alternativa, foi 0-0 e nos pênaltis, foi uma longa disputa de pênaltis, o Porto ganhou. Então era equilibrado, mas o que desequilibra é a grana, assim, o dinheiro ele não é 100% de tudo que acontece no futebol, mas ele é uns 70% ou 80% pelo menos, para determinar as forças. Então esse desequilíbrio que você mostrou aí, do europeu em relação aos outros, os europeus ganhando todos desde 2013, né, o último daqui que foi o Corinthians em 2012, é pela grana. Isso começa a mudar na Lei Bosman, que, para não esticar muito, a Lei Bosman não era essa a intenção, mas na prática ela acabou com o limite de estrangeiros no futebol europeu. Na prática foi isso, né? Ela praticamente acabou com qualquer limite de estrangeiro e aí quem tinha mais dinheiro passou a contar com os melhores jogadores. Que antes você tinha um time rico, por exemplo, quando eu lembro, hoje está fazendo até aniversário do jogo São Paulo e Milan, de 93. Jogo único no Japão, do segundo título mundial do São Paulo. O Milan era um dos times mais poderosos do mundo, mas naquela época ainda havia o limite de estrangeiros. Eram 3 estrangeiros por clube, incluindo europeus, né? Ainda não tinha a União Europeia. Então o Milan, por melhor que ele fosse, ele tinha um time formado por italianos, que eram ótimos. Muitos deles jogaram a final da Copa do Mundo 6 meses depois contra o Brasil. E tinha alguns do São Paulo que também jogaram aquela final pela seleção brasileira, ou pelo menos estavam no banco. Então o Milan tinha, eu lembro de estrangeiro, era o Papin, francês, o Desailly, francês, e o Raduciu, romeno, que jogaram contra o São Paulo. Eram 3. Então, por mais que você tivesse dinheiro, você podia trazer 3 estrangeiros. O resto do seu time tinha que ser jogadores do país. Então, havia esse equilíbrio. Hoje não tem mais. Então, hoje você não vai ser comparável a força financeira e, consequentemente, técnica de um time daqui da América do Sul, por melhor que ele seja, e houve uma evolução aqui, principalmente por parte do Flamengo e do Palmeiras, na parte financeira e, consequentemente, técnica, com um time com uma superpotência europeia. Mas onde entra a Copa do Mundo de Clubes nisso, ela mostra que tem um fator que às vezes a gente ignorava porque não tinha essa referência de uma competição envolvendo times de vários continentes no meio do ano. Nessa competição de dezembro, além dessa distância financeira, que é a principal, a parte física tem um peso enorme. Esse desempenho tão ruim dos sul-americanos no Mundial de dezembro, inclusive perdendo 7 vezes para times não europeus, é muito também pela parte física, porque é um momento de calendário que os nossos times estão destruídos. E eu tenho agora essa convicção porque tivemos a competição no meio do ano, e no meio do ano a parte física era mais favorável para a gente do que para eles. Porque eles, europeus, estavam no final de temporada, também a temperatura em que foi disputado o campeonato nos Estados Unidos, temperatura muito alta, também era melhor para a gente do que para eles, então deu para dar uma equilibrada. É claro que os europeus foram melhores, dos 4 semifinalistas, 3 eram europeus, a final foi uma final europeia, eles são melhores porque eles têm mais dinheiro e podem contratar os melhores jogadores do mundo. Mas deu uma equilibrada, nós ficamos um pouco mais próximos, fizemos alguns jogos mais próximos e o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense ganhou da Inter, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, então aproximou um pouquinho e a gente não sofreu tanto contra os mexicanos, teve time dos Estados Unidos também, africanos, asiáticos, sofreu menos do que sofre em dezembro. Porque em dezembro nossos times estão arrebentados. Aí em dezembro, pela parte física, a gente fica mais longe do europeu e mais perto do africano, do asiático, do mexicano. Em junho, isso ficou melhor. A gente aproximou um pouquinho mais do europeu e distanciou um pouquinho dos outros. Seguimos no YouTube para arrematar esse assunto Flamengo e amanhã enfrentando o Pirâmides, ô Flávio. Você acha,
até seguindo a argumentação do Bruno, que é possível o Flamengo também dar uma ajudada nessa situação de melhorar um pouco a imagem do futebol brasileiro sul-americano perante os europeus nessas disputas de mundiais, super mundial de clubes? Nesse momento da competição, de acordo do calendário, eu acho improvável. Não creio que o Flamengo possa fazer na final com o PSG jogar de igual para igual. Não acredito. Se jogar, ótimo, vai ser uma agradável surpresa. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, já falei algumas vezes. Mas não acredito. Acho que mesmo com o PSG não vivendo um momento de brilho, segurando alguns jogadores, principalmente no campeonato francês, priorizando claramente a Champions, não acredito. Acho que vamos ter a mesma rotina que a gente tem visto nos últimos tempos. E, inclusive, já falei, acho que o jogo de amanhã com o Pirâmide é um jogo igual. Como o jogo com o Cruz Azul foi um jogo parelho, né? Sim. O Flamengo mereceu ganhar, mas foi 2-1, foi parelho. Então, eu acho que o cenário atual é um cenário que não muda muito com relação ao que a gente tem visto nos últimos anos, não. É algo que vai ser difícil de mudar, né? Essa distância que os europeus, os top de linha, podemos dizer assim, criaram com relação ao futebol sul-americano e ao resto do mundo também, né? É um cenário que dificilmente a gente vai ver ser reversível. Algo, por exemplo, que marca a história como a Lei Bosman, acho que difícil aconteça algum episódio que leve para o lado contrário, né? De reaproximar todo mundo. Ali mudou, eu lembro, estava em outro lugar comentando quando saiu a lei, enfim, eu falei, gente, agora a partir de agora é o maior marco da mudança da chave que era óbvia. Porque se você... E detalhe, o Milan, por um erro dele, de leitura do regulamento, ele não escalou o Savicevic contra o São Paulo por conta de limitação de estrangeiro que não havia. Não vou dizer que é só por isso que o São Paulo foi bicampeão, mas o Milan deixou de escalar talvez o seu melhor estrangeiro à época porque achou que não podia e não jogou e, enfim, deu tudo o que aconteceu. A partir da Lei Bosman, é claro, por exemplo, quando passa a ser um jogo só, o Mundial de Clubes começa em 60 e a partir de 1980 começa a Copa Toyota no Japão, um clube europeu só vai ganhar em 85, que é a Juventus, do Platini, contra o Argentino Júnior e só nos pênaltis. O jogo tinha sido 2-2, nos pênaltis foi 4-2 para o primeiro europeu a ganhar. 80, 81, 82, 83, 84, só ganhou o sul-americano. E a coisa era equilibrada. A Lei Bosman é evidente. Você pode botar uma comunidade estrangeira europeia e fora 3 extracomunitários, estou nem falando dos escândalos de passaportes, sobretudo os brasileiros. Então fica impossível, não é só a discrepância financeira, é essa de você montar seleções multiculturais, multinacionais. Quando a Internacional, naquela final, que o Inter não foi nem para a final, caindo antes na semifinal para o Mazembe, a Inter, aquele time que havia sido campeão, quando fez a tripleta, tricampeão europeu em 2010, com o Mourinho, e já no Mundial com o Rafa Benítez, a Inter tinha de 6, se não me engano, na Champions eram 6, no Mundial acho que eram 7 italianos, até honrando o nome de Internacional. O time que iniciou a final da Champions contra o Bayern, se não me engano, eram 11 estrangeiros. Então, o time que começa a final, os 2-0, inclusive com o Milito argentino. Então, assim, não tem como. E hoje você leva, já no teste do pezinho, o jogador já está negociado, vai aos 18 anos, que eu acho corretíssimo, mas vai. E ainda você tem ao mesmo tempo, e aí também pode se explicar a superioridade, como a gente tem visto na Libertadores da América desde 2019 brasileiros, quando a gente pega uma final como agora, e a gente está falando há pouco do Arrascaeta, é bom de destacar, um grande nome para mim do Flamengo agora é um uruguaio. Né? E você pode escalar ou estarem inscritos até 9 estrangeiros no futebol brasileiro. E pode ter um Bryce White, pode ser um Memphis Depay, pode não precisa nem ser sul-americano, né? Então, assim, você tem de tudo, né? E é uma realidade, inclusive, mundial, e nisso eu sou extremamente favorável, indo além das 4 linhas do campo de jogo, uma questão de movimentos migratórios, lamentavelmente, de reações deploráveis, tipo lá do agente laranja lá na América do Norte e tal, que são absolutamente contrárias. Tal, e até defendo, aí eu falo em nome de causa própria, eu sou bisneto de imigrantes, né? Eu tenho metade italiana, metade alemã, então se não houvesse movimentos migratórios eu não existiria, para você ter uma ideia, né? Então eu estou falando até em nome próprio, então imagine quem da Somália, eu uso a Somália porque foi o exemplo deploravelmente usado lá pelo Donald Trump, então há casos e casos que você tem que analisar, e hoje a realidade é essa, como a França mudou o patamar do futebol por começar a escalar mais negros, desde os final dos anos 70, mas sobretudo a França de 98, a França de 2018. O Yamal,
A França tem 4 finais nas últimas 7 Copas. Não é por acaso, e porque é um país cada vez mais... As últimas 2 Copas, a última 26, né, jogadores inscritos, e a anterior 18, quando a França foi campeã, eram 23. A França, não é exatamente esse número, mas é muito próximo. Dos 23 de 18 e dos 26 vice-campeões pela França na Copa no Catar, de 16 a 17 jogadores com pais ou avós ou as mesmas pessoas não nascidas na França. E quando eu falo nascidas na França, não é só no Caribe, não é só na África, não é só na Ásia. É na Suíça, é em Portugal, é na Itália. Então, cada vez mais isso é maravilhoso. E também por isso o Brasil tem menos vantagens, que o Brasil etnicamente sempre foi muito rico. Desde a Copa de 38, em 37, Gilberto Freire já falava dessa multiplicidade étnica, racial do Brasil, que você podia botar um neto de alemão jogando, um filho de italiano jogando, um cafuso jogando, como Garrincha, como Romário, netos, filhos da África, como Pelé, Leônidas da Silva, Domingos da Guia. Então o Brasil tinha essa riqueza que hoje outros países também têm. A grande geração da Bélgica, a grande geração mesmo da Bélgica, tinha de tudo. Né? O próprio Lukaku, uma das grandes bandeiras que ele falava, quando ele fazia gol, ele era um belga. Quando ele perdia, ele era um congolês. Então até isso, né? Indo para o lado, tudo que o Vinícius Júnior tem sofrido e vencido e superado nas questões de preconceito. Então o futebol é esse, o mundo é esse. E o futebol tem que, como qualquer atividade, refletir o que é o mundo.